Aleluia. Quero compartilhar com a igreja hoje dois textos da palavra de Deus que estão, o primeiro no livro de Êxodo, capítulo 19, versos de 1 a 3. Êxodo 19, 1 a 3, já saiu ali na frente? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim farás a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. E Moisés fica nesse monte, na presença do Senhor, até o capítulo 34 do livro de Êxodo, que eu quero convidar você também a ler. Êxodo 34, 29 e 30. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelos que temeram chegar-se a ele. Esses dois textos. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã. Clamamos tua graça. Traga a tua palavra de revelação para o nosso coração nessa manhã e desafia-nos, Senhor, a desenvolvermos a nossa fé, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem, irmãos, é: desenvolva a sua fé. Não pare, não fique estagnado, desenvolva a sua fé. Esses dois textos descrevem aqui a segunda subida, a segunda escalada de Moisés no Monte Sinai. Moisés havia tido um primeiro encontro com Deus ali. E agora ele tem o seu segundo encontro com Deus. E essa experiência de Moisés, quando eu estava meditando nessa palavra, ela serviu para avaliar a minha própria experiência de fé. Ela serve para avaliar a nossa própria experiência de fé. E dessa experiência de Moisés, eu faço aqui 4 destaques para a nossa meditação nessa manhã. Primeiro ponto: quando Deus desperta a nossa atenção, quando Deus desperta a nossa fé, quando Deus nos chama e faz algo extraordinário e desperta a nossa fé. Foi isso que aconteceu com Moisés na primeira subida. Moisés, algo chama a atenção de Moisés. Deus faz algo extraordinário, que é a sarça queimando, e aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés vai até a presença de Deus. E qual é a reação que Deus espera? Qual é a resposta que Deus aguarda de cada um de nós, quando Ele desperta a nossa fé? Então veja, no primeiro encontro, Moisés ali na sarça. Esse é o princípio de Deus agir nas nossas vidas. Sempre é a iniciativa de Deus. Nunca é a iniciativa do homem. Nunca foi iniciativa minha ou sua. Sempre foi iniciativa divina, tentando despertar em nós a fé. E então nós percebemos aqui a reação de Moisés. Oi, Josi, tudo bom? E Deus despertando a fé. Qual foi a reação de Moisés? Moisés, ele imprime um esforço pessoal para subir aquele monte. Ele estava apacentando as ovelhas ficam ali,
e ele diz consigo: eu vou ver o que está acontecendo. Ali está acontecendo uma maravilha. E ele imprime então o seu esforço de subir até o monte. Então nós poderíamos pensar em quantos obstáculos que existem até chegar naquele monte, as pedras, o frio, enfim. Mas Deus trabalha nos nossos corações. Primeiramente, com o objetivo primeiro de despertar a nossa fé. Ele desperta a nossa fé. Antes nós não críamos, agora nós cremos. Antes nós não percebíamos que Deus sempre esteve junto de nós, dando ordem aos seus anjos, mas agora nós percebemos e nós cremos. Então, depois dessa iniciativa de Deus, Ele espera de nós que nós desenvolvemos, que a gente venha desenvolver essa fé. E isso depende do esforço nosso. Porque a obra de Deus, a obra do Espírito, a obra da revelação, Ele já começou dentro dos nossos corações. Então eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar pela sua fé. A palavra de Deus diz em Mateus que somente aqueles que se esforçam e que se apoderam do reino de Deus. O reino de Deus, ele é manifestado, ele é revelado no nosso meio. Então, isso que Deus espera de nós. Mas quando existe esse esforço da nossa parte, quando Moisés chega até o cume do monte, algumas coisas importantes acontecem ali. Primeiro, Deus chama Moisés pelo nome. Você já ouviu Deus chamando você pelo nome? Deus nos chama pelo nome. Ele diz: Cláudio, eu quero ter um encontro com você. É isso que Deus faz. Ele chama Moisés pelo nome. Depois daquele esforço todo, Moisés, ele pode descansar na presença de Deus. Deus fala assim: Moisés, tira as tuas sandálias. Vem ter um tempo comigo, um tempo de descanso, que eu tenho coisas importantes para você. Então Deus chama Moisés pelo nome, Ele quer me chamar pelo nome, e Ele quer que eu e você tenhamos descanso na presença dEle. E depois que Moisés descansa, Deus encarrega Moisés de uma missão. Ele recebeu uma missão. E esse primeiro encontro foi um encontro tremendo, porque Moisés recebe poder de Deus. Tem a experiência da vara, né, e tudo mais. Então Moisés recebe poder, ele recebe uma missão de Deus, e ele é enviado até o Egito para libertar aquele povo. Então, quando nós temos eu percebo isso na vida cristã, quando nós temos esse primeiro encontro com Deus, Ele nos dá poder. E esse poder é o poder primeiro para nos livrar do Egito. E nós passamos a agir e a nos mover no poder de Deus, para ficarmos livres do mundo. Não é fácil ser livre do mundo, não foi fácil ser livre do Egito, foi difícil tirar o povo do Egito, porque Faraó não quis deixar, o diabo não vai querer deixar com que a gente saia do mundo, mas a gente vai sair do mundo, porque vai sair no poder de Deus, na autoridade do Senhor. Então, veja, essa primeira escalada de Moisés, o poder de Deus, ele ia se manifestando à medida que o nome do Senhor ia sendo confrontado. E sinais e maravilhas se seguiam. As pragas, o mar se abrindo, nós cantamos aqui, o maná descendo depois, suprindo a necessidade do povo. Chove carne no deserto. Brota água da rocha, as vestes do seu corpo não se envelheciam, e esses milagres, o poder de Deus se manifestando nesse primeiro encontro. E a gente percebe aqui que nesse primeiro encontro, Deus vai sustentando a gente no deserto, nas dificuldades, porque o inimigo, ele tenta contra a gente. Mas tem o segundo encontro, que é o segundo ponto dessa nossa mensagem, se no primeiro encontro Deus desperta a fé de Moisés, e Ele espera de Moisés e de mim e de você um esforço pessoal, para que a gente chegue na presença dEle, também possa ter esse tempo de descanso, esse tempo de refrigério, e podermos nos mover no poder dEle, recebemos essa unção específica para sermos libertos do Egito, que tenta nos prender. Nós temos o segundo encontro de Moisés, que é o encontro quando Moisés recebe um código de Deus. Ele recebe a palavra de Deus.
no nosso primeiro encontro, especialmente aqueles que não nasceram num lar cristão, mas que são convidados para ir até um culto, eles entregam suas vidas ao Senhor Jesus, mas eles não conhecem nada da palavra, nós não conhecemos nada, não sabemos nada de Deus. Então Deus ali nos dá um código, Ele nos dá a sua palavra. Deus revela aqui a Moisés os seus planos, Deus dá a Moisés palavra revelada. O que Deus espera de nós, quando nos chama essa segunda vez e nos entrega a sua palavra. E a gente percebe então que Moisés também não vai sozinho, não sobe mais sozinho naquele monte. Ele leva uma pessoa com ele. Ele leva Josué consigo. O primeiro encontro foi um encontro tremendo. Sábado nós tivemos aqui o encontro do coração aquecido. Foi um encontro tremendo. Mas o segundo encontro foi sobrenatural. Porque se no primeiro encontro Moisés recebe poder, ele tem descanso na presença do Senhor, ele recebe uma missão, o segundo encontro prende Moisés por 40 dias. No primeiro encontro Moisés ficou uma tarde lá, um tempo na presença de Deus. Mas no segundo encontro Moisés fica 40 dias na presença de Deus. Foi algo tremendo. Nessa segunda escalada ele leva Josué, ele não vai sozinho, e eu creio que talvez Moisés quisesse que uma outra pessoa experimentasse o que ele havia experimentado de Deus. Como se Moisés estivesse dizendo: Josué, eu vi algo tremendo, e Deus falou comigo, eu quero que você veja também. E não é assim que acontece com a gente. A gente chega até a presença do Senhor, o Senhor desperta a nossa fé. Qual que é a nossa reação? Nós vamos diante dos nossos amigos e a gente diz: olha, você precisa ver o que eu vi, você precisa ouvir o que eu vi, você precisa sentir o que eu senti, porque a presença de Deus foi tremenda. O meu coração é tão pequeno como nós cantamos, mas esse Deus que é tão grande agora, eu sinto a presença dele dentro de mim. Eu creio que essa não é apenas uma necessidade, eu creio que esse é um agir natural dentro de cada pessoa que recebe algo do Senhor e quer que o seu amigo, a sua família, também tenha a mesma experiência. É como se um dever de gratidão daquilo que Deus opera e faz dentro da gente. Então veja, o primeiro encontro, Moisés, ele é enviado para libertar o povo, recebe o poder de Deus. Mas nesse segundo encontro, ele recebe algo de Deus que o prende por 40 dias. Ele recebe a palavra de Deus. Você percebe na leitura que ele volta com as tábuas da lei. A palavra de Deus prendia Moisés. Quando nos chegamos ao Senhor, nós nada sabemos da palavra, nós nada sabemos de Bíblia, nós nada sabemos dos planos de Deus. A única coisa que nós temos certeza, e não precisa de palavra, é que se a gente morrer, e se existe um céu, e se existe um inferno, a gente tem certeza o caminho que a gente vai seguir. Mas Deus nos dá a sua palavra, e Ele nos revela quais são os seus planos para a gente. Deus queria falar com o povo. Aquela revelação de Deus com Moisés seria a revelação para todo o povo. No verso 3, Moisés subiu a Deus, o Senhor chamou dizendo: você vai falar assim à casa de Jacó e vai anunciar aos filhos de Israel. Vai anunciar o quê? A minha palavra, esse código que eu estou dando nas tuas mãos. Então, primeiro nós temos esse encontro com o Senhor, que desperta, que traz uma unção específica sobre nós, de libertação, que nos tira do mundo. Mas a gente não sabe nada da palavra de Deus, nós não conhecemos nada dos planos do Senhor. Em segundo lugar, Ele nos dá um código, Ele nos dá a sua palavra.
e na palavra está revelado os planos dele para mim e para a sua vida. Mas em terceiro lugar, depois que Deus desperta a nossa fé e nos dá essa palavra revelada, Deus espera de nós que nós andemos de acordo com a sua palavra. E a palavra do Senhor e a unção que dele sobre nós, ela vai gerar em nós a necessidade de termos um comportamento santo diante de Deus. Esse espírito de santidade que passa a habitar dentro de nós. Porque depois de 40 dias, Moisés ele teve que descer do monte. Ele desce, e Deus agora o envia com uma nova missão. No primeiro encontro, ele teve uma missão. Agora tem o segundo encontro. Nesse segundo encontro que o prende por 40 dias, Moisés agora recebe uma outra missão de Deus. A primeira missão era libertar o povo. A primeira missão era tirar o povo, arrancar o povo do Egito. A primeira missão era confrontar o faraó e derrotar o exército de faraó, tirar aquele povo que estava sendo preso, cativo. E essa é a primeira unção, para tirar a gente do peso do pecado que pesa sobre nós, desse mundo que nos oprime. Mas agora Moisés recebe uma nova unção. Uma segunda missão. E qual que é essa nova missão? Moisés, agora você vai conduzir o meu povo até a terra prometida. Você vai conduzir o meu povo. Mas algo tremendo acontece com Moisés que ele mesmo não sabia, e ele não percebia, que foi o seu rosto fica resplandecente. Aquilo foi efeito do tempo que ele ficou na presença de Deus, do tempo que ele ficou exposto à palavra do Senhor, do tempo que ele buscou a presença de Deus, do tempo que ele se dedicou na presença desse Deus. E está registrado aqui no texto que a gente leu, no capítulo 34, descendo Moisés do monte, quando trazia as 2 tábuas do testemunho, ele não sabia que a pele do seu rosto havia resplandecido. Depois que o Senhor havia falado com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e todos temeram se chegar até ele. Moisés não havia percebido esse algo maravilhoso, mas as pessoas haviam notado a diferença na vida de Moisés. A obra de Deus é assim, a gente às vezes não percebe não, mas Deus está fazendo. A gente não percebe, parece que a gente está do mesmo jeito, mas as pessoas à nossa volta vão perceber. Arão, que era irmão de Moisés, percebeu. A sua família vai perceber. Os seus amigos vão perceber. As pessoas que estão mais à nossa volta no trabalho vão perceber. Algo aconteceu. Esse sobrenatural na vida de Moisés foi o brilho da santidade de Deus sobre a vida dele. É algo tremendo que acontece no Novo Testamento, lá em Lucas 9, 29. Lucas 9, 29, Jesus fica dessa forma. Ele chama os seus discípulos, ele sobe o monte. Jesus muitas vezes vai orar sozinho, mas nesse momento ele vai e chama os seus discípulos, e em Lucas registra, dizendo: aconteceu que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Essa experiência, esse brilho, que é o brilho da santidade, esse é o brilho que Deus deseja estampar em cada um de nós, nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Como que tudo começou? Um chamado, uma sarça ardente, uma sarça que queimava. Tudo começou naquela sarça. Sábado passado nós tivemos o nosso encontro. E nós cantamos aqui, né? A igreja
não pode parar, porque Jesus mandou o Evangelho anunciar. E todos aqui, ontem, sábado anterior. A minha pergunta para você: essa chama ainda continua queimando, ardendo no teu coração? O Ronaldo deu testemunho aqui, né? Essa chama está ardendo no teu coração hoje, Ronaldo? Ela está ardendo ainda no meu coração? O bispo cantou aqui, né? Não deixe essa chama apagar, essa chama do Espírito. Será que nós temos colocado lenha no altar? Esse fogo ele está aquecendo? Será que você está no lugar certo? O anjo está aqui, e se você veio buscar, você vai levar? Ou será que essa brasa já está se apagando dentro dos nossos corações? Agora queridos, essa é uma palavra que Deus primeiramente falou comigo, em particular. Se você quiser receber essa palavra, para você, você pode, mas essa é algo que Deus está falando especialmente comigo. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus estava exatamente perguntando: filho, a tua brasa continua ardendo? Ela continua queimando? Você continua com paixão? Porque a chama viva, o encontro com esse Deus vivo, essa chama viva, ela não parou de queimar. A igreja de Cristo continua queimando, ardendo, a chama da igreja continua. Deus continua falando hoje, o Espírito Santo continua falando hoje com a igreja. Minha fé, a sua fé, a nossa fé foi despertada. Moisés teve o despertamento da fé. Olha, Moisés, ele não perdeu a salvação dele, não. Nós até cremos assim cremos, porque Jesus, no Monte da Transfiguração aqui, teve um encontro com Moisés e Elias ali. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Ele conduziu o povo até os limites da terra, mas não pôde entrar. É sério isso, não é sério? A palavra do Senhor diz que nós devemos, e que eu devo, em primeiro lugar, eu particularmente, buscar desenvolver a minha vida cristã, a minha vida com Deus, a minha vida de oração, a minha vida devocional, a minha vida de santidade diante do Senhor. Sede santos, como eu sou santo, é o que diz a palavra do Senhor. E para finalizar, irmãos, é algo que a gente teme demais, porque nós somos muito apegados aos recursos dessa terra. Porque quando Moisés chega na presença desse Deus, recebe esse código que é a sua palavra. Quando Moisés tem um encontro com o Deus vivo e o Deus santo, e ele começa a desenvolver essa santidade na presença do Senhor, e que ele desce no monte, Deus supre todas as necessidades de Moisés. E a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida é que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. O problema é que nós temos dificuldade de acreditar nisso. Porque uma coisa é
você crê que Deus existe? Eu creio, Ele é o Criador, eu creio nisso, aprendi isso, eu acredito mesmo, mas eu creio que Ele é Deus, mas assim, Ele é o Deus do pastor, Ele é o Deus do outro ministério, daquele irmão, daquela irmã, que a gente sempre vê testemunhando do agir de Deus, da graça de Deus, Deus suprindo, mas eu passo tanta luta, tanta dificuldade, eu não percebo que Deus supre as minhas necessidades, porque eu sinto falta de tanta coisa. Então, quando o Senhor finalmente nos reveste da sua santidade, quando passamos, veja, o texto diz que Moisés e Jesus, foram os dois apenas, que ficaram 40 dias, e a Bíblia diz, sem comer e sem beber. Qual que é a maior necessidade humana? É do alimento e é da água. E quando estes homens, porque Jesus, homem, ele se colocar diante de Deus, com o seu coração inteiramente buscar apenas a presença de Deus, esses homens não tiveram fome, eles não tiveram sede, porque Deus supria as suas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Isso significa que, se permanecermos firmes dentro dos propósitos de Deus, a presença de Deus nos alimenta. Jesus disse a seus discípulos, eu tenho uma comida que vocês não podem me dar, porque a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Só que o mundo, ele coloca na nossa cabeça, irmãos, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que suprir o lar, que a gente tem que dar boa educação para os filhos, que a gente tem que colocar o filho na melhor escola. O mundo fala isso, que nós temos que ser competitivos, porque o mundo é competitivo, porque senão eu fico para trás, que eu tenho que acumular. O mundo ensina isso para a gente. Eu não estou dizendo que está errado isso, porque Abraão, inclusive, um homem que foi chamado por Deus, foi um homem riquíssimo, mas que obedeceu a Deus na caminhada e na jornada. E Deus ia acrescentando a sua necessidade. Abraão não podia nem ter filho, gente. Deus supre a necessidade de Abraão. Em determinado momento ele fala assim, Pai, Senhor, Deus, o Senhor tem me dado tanta riqueza, tenho largura de terra, eu tenho rebanhos, mas tudo isso para quem vai ficar? O Senhor não me privou de ter filhos. E na velhice, quando a gente acha que não é mais possível, quando a gente acha que não dá mais, então Deus promete o inusitado. O desafio, irmãos, dessa palavra, é que nós devemos esperar sempre o inusitado de Deus para as nossas vidas. Ele tem para suprir a minha vida e a sua vida. A presença de Deus. E eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. A presença de Deus supre qualquer e toda necessidade humana. Somente a presença de Deus é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que o ser humano tenha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que a gente possa beber dessa água da fonte. Jesus disse à mulher samaritana, aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará uma fonte que jorra para a eternidade. Que o Senhor possa fazer isso na minha vida, na sua vida. Que nós possamos, pela fé, fazer essa breve oração.
para que o Senhor realize essa obra dentro de nós, e que o Senhor nos ajude, nos impulsione, mas depende só de mim e de você. Um esforço meu e um esforço teu. Vamos orar ao Senhor? Baixa a tua cabeça, coloca a tua vida diante do Senhor. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, eu quero confessar nesta manhã, ó Pai, que eu já o busquei de todo o coração. Eu já o busquei de todo o coração. Mas temos, Senhor, que a partir dessa palavra que está falando comigo nessa manhã, primeiramente, que meu coração agora está dividido entre os prazeres deste mundo, dividido entre o trabalho e o ganhar os recursos deste mundo, e a tua vontade. E por isso, Senhor, parece que a minha vida, parece que a vida de alguns irmãos aqui talvez, sentimos que como precisando de um complemento. E é verdade, Pai, quando a gente se reúne, pelo menos no domingo, nos dias de culto, parece que nós quase chegamos lá. Para novamente na segunda-feira, Senhor, nos sentimos não completos ainda. Nós nos achegamos nesta manhã com o reconhecimento que necessitamos da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão em nossas vidas. Se necessário, Pai, dá-nos novamente a experiência da primeira sarça, aquela onde recebemos a unção de libertação, para que possamos nos libertar dessas coisas que têm nos aprisionado, Senhor, no mundo. Que possamos começar uma nova caminhada contigo. E buscar novamente os seus planos no seu código revelado para cada um de nós. Faça isso em minha vida, Senhor, e também na vida deste meu irmão e minha irmã que juntamente comigo está fazendo esta oração. Nós te louvamos e bendizemos, porque em Ti é que nós confiamos, no nome de Jesus Cristo.